Página 202. Famoso, está famoso, repetia, levando à boca grandes colheradas. Então as senhoras não nos fazem companhia? Disse Raimundo, voltando-se para as duas. Qual? Apressou-se o fazendeiro a responder. Não estão acostumadas com pessoas de fora. Deixe-as lá, que ao depois se arranjarão mais à vontade. Olha ali a minha Eva, diz que não aprecia o seu peixinho, senão comido com a mão. Coisa de mulher, deixe-as lá. Contudo, Josefa veio presidir a mesa ao lado do marido e informava-se do êxito dos seus quitutes. Não os deixes sem provarem daquela torta de sururus que está de encher o papo. Lá chegaremos. Vai apanhar mais pimentas. Ó amigo, entorne sem receio. Não tenha medo, que o vinhito é fraco. Seu Manuel, seu Mundico, topemos a memória do velho amigo José da Silva. Os três beberam de cancela, depois de pousar o copo vazio, acrescentou com respeito, limpando a boca nas costas da mão. Foi meu segundo pai. Quando arribei por estas terras, no tempo da minha defunta patroa, Dona Úrsula Santiago, não tinha de meus pais do que saúde. Não tinha de meus pais mais do que saúde, força e boa vontade. Pois o José, que então namoriscava a filha da patroa, a dona Quiterinha, meteu-me aqui como feitor e disse-me: olha lá, rapaz, encosta-te por aí, que se souberes levar o gênio da velha e mais o do vigário, podes até fazer fortuna. Ela tem lá uma afilhada de muita estimação, bem prendada e de boa cabeça. Vou eu, fico a servir na casa e, graças a Deus, sempre mereci a confiança de Dona Úrsula. De noite vinha para a varanda conversar com ela junto com a minha Josefa, que nesse tempo era uma tetéia que se podia ver. O certo é que ao fim de 2 anos casava-nos o senhor Padre Diogo, e em boa hora o diga tenho sido feliz, louvado o Santíssimo. Comeu e prosseguiu. Já fiz esta casa em que estamos ceando, levantei o engenho, meti braços na roça, plantei algodão, que aqui não havia, e tenciono, se Deus quiser, fazer no seguinte ano muitas outras benfeitorias. Eles já quererão o café? Perguntou Josefa, comovida com a narração do marido. Depois do café, serviram-se de restilo de ananás, e acenderam-se os cachimbos de cabeça de barro, preto e taquari de 3 palmos. Gasta meia hora de palestra. Manuel queixou-se de que já não era homem para grandes façanhas e precisava descansar o corpo. Pois fica o resto para amanhã, Pedro. Meu senhor, leva essa gente para a casa dos hóspedes e mostra-lhes o quarto que tua senhora preparou. Já ouvi, sim, senhor. Então, muito boa noite. Até amanhã. Manuel e Raimundo instalaram-se num quarto da casa velha, outrora morada da sogra de José da Silva. Esta parte, ao contrário da outra, era um sobrado silencioso e triste, que só respirava abandono e decrepitude. Em breve o negociante ressonava, ao passo que o rapaz, estendido numa rede, olhava pela janela o céu afogado em luar, passando mentalmente revista ao que fizera durante o dia. Os acontecimentos desfilaram no seu espírito em uma procissão vertiginosa e extravagante. Vinha na frente o pedido da mão de Ana Rosa, de braço dado à recusa. Logo atrás, o portuguesinho da vila passava cantando com um galho de arruda na mão. Por São Brás, passo aqui sem levar cruz. Seguia-se uma infinidade de imagens fantásticas, o pássaro negro cantando afinados, a feiticeira que se transformava em ossos, e seguia-se o cônego Diogo, remoçado, cercando de desvelos a sogra de José da Silva, formada imaginariamente pelo tipo de Maria Bárbara.
Página 204. E Raimundo, sem poder conciliar o sono, demorava-se até a pensar em coisas de todo indiferentes. O guia, preguiçoso e tristonho, a cantar no seu falsete de mulher. Uma fazenda que encontraram, em que havia um homem muito gordo e idiota, as ruínas de uma casa que de longe lhe pareceu à primeira vista uma fazenda bombardeada, e assim 1000 outros assuntos vagos e sem interesse vinham-lhe à memória com insistência aborrecida. Afinal chegou à vontade de dormir, mas a recusa de Manuel apresentou-se de novo e a vontade fugiu espantada. Por que seria que aquele homem lhe negou tão formalmente a mão da filha? Ora, com certeza por qualquer tolice, e nem valia a pena preocupar-se com semelhante futilidade. Amanhã, calculava ele, saberia tudo, e tinha até vontade de rir pelo ar grave com que o tio lhe respondera. Ora, no fim de contas, não passava de alguma criancice do Manuel. Ou quem sabia lá alguma intriga? Sim, bem podia ser. No Maranhão, o espírito de bibliotícia ia muito longe, e não havia de ser outra coisa. Ou uma intriga, mas que intriga? Ah, ele descobriria tudo olá, ficaria tudo em pratos limpos, nada de desanimar, e sem saber por quê, reconhecia-se muito mais empenhado naquele casamento. Desejava-o muito mais depois da resistência oposta ao seu pedido. A recusa de Manuel vinha dar-lhe a medida do verdadeiro apreço em que tinha Ana Rosa. Até ali julgava que aquele casamento dependia dele somente e preparava-se, frio, sem entusiasmo, quase fazendo sacrifício. E agora, depois do insucesso do seu pedido, eis que o desejava com ardor. Aquela recusa inesperada era para Ana Rosa o que um fundo negro é para uma estátua de mármore. Fazia destacar melhor a harmonia das linhas, a alvura da pedra e a perfeição do contorno. E Raimundo, procurando medir a extensão do seu amor por ela, topava de surpresa em surpresa, de sobressalto em sobressalto, pasmado do que descobria em si mesmo, espantando-se com os próprios raciocínios, como se foram apresentados por um estranho, chegando às vezes a não compreendê-los bem e fugindo de esmerilhá-los, com medo de concluir que estava deveras apaixonado nesta duplicidade de sentimentos. Seu espírito passeava-lhe no cérebro às apalpadelas, como quem anda às escuras num quarto cheio, alheio e desconhecido. E que tal? Monologava. Não é que estou há 2 horas a pensar nisto? Página 205. Página 205. E não podia convencer-se de que ligava tão séria importância àquele casamento, procurando até capacitar-se de que tentara realizá-lo, por uma espécie de compassiva indulgência para com Ana Rosa. Entretanto, revolucionava-se todo só com a ideia de não levá-lo a efeito. Ora Deus, também não morrera de desgosto por isso. Não morreria de desgosto por isso. Não faltavam bons partidos para fazer famílias. O caso era dispor-se a procurar noiva. Sim, nem lhe ficava bem insistir no projeto de casar com a prima. No fim de contas, aquela recusa grosseira seca o ofendia. De certo que o ofendia. Não devia pensar nem por sombras em semelhante asneira. Definitivamente não casaria com Ana Rosa. Com qualquer menos com ela, nada. Como não, se aquilo já era uma questão de brios? Mas com este propósito, voltava-lhe de um modo mais claro e positivo uma grande admiração pelos encantos da rapariga, e um surdo pesar dissimulado, um desgosto hipócrita de não poder possuí-la. Manuel, a poucos passos, roncava com insistência incômoda. Raimundo, depois de virar-se muitas vezes na rede, ergueu-se fatigado.
acendeu um charuto e saiu para a varanda. Um morcego na curva do voo roçou-lhe com a ponta da asa pelo rosto. O luar entrava sem obstáculo até a porta do quarto e estendia no chão uma luz branca. Raimundo encostou-se ao parapeito da varanda e ficou a percorrer com o olhar cansado a funda paisagem, que se esbatia nas meias tintas do horizonte, como um desenho a pastel. O silêncio era completo. De repente, porém, a uma nota harmoniosa de contralto, sucederam-se outras, prolongadas e tristes, terminando em gemidos. O rapaz impressionou-se. O canto parecia vir de uma árvore cheia fronteira à casa. Dir-se-ia uma voz de mulher, e tinha uma melodia esquisita e monótona. Página 206. Era o canto da mãe da lua. O pássaro levantou o voo, e Raimundo o viu então perfeitamente, de asas brancas abertas, a distanciar seus gorjeios pelo espaço. Considerou de si para si que os sertanejos tinham toda a razão nos seus medos legendários e nas suas crenças fabulosas. Ele, se ouvisse aquilo em São Brás, lembrar-se-ia logo, com certeza, do tal pássaro que canta afinados. Segundo a indicação do guia, continuava a pensar a tapera amaldiçoada, ficava justamente para o lado que tomara a mãe da lua. Devia ser naquelas baixas que dali o se viam. Não podia ser muito longe, e ele seria capaz de ir lá sozinho. Veio distraído destas considerações um frouxo vozear misterioso que lhe chegava aos ouvidos, de um modo mal balbuciado e quase indistinguível. Prestou toda a atenção e convenceu-se de que alguém conversava ou monologava em voz baixa por ali perto. Quedou-se imóvel a escutar. Não havia dúvida. Desta vez ouvira distintamente. Chegara a apanhar uma ou outra palavra. Mas onde diabo seria aquilo? Foi ao quarto de Manuel. O bom homem dormia, como uma criança. Agora assoviava em vez de ressonar. Atravessou pé ante pé a varanda inteira. Nada encobriu. Voltou pelo lado oposto ao luar, ainda nada. Seria lá embaixo? Desceu, mas deixou de ouvir o sussurro. Ora esta. A coisa lá era lá mesmo, em cima. Mas em cima não havia outros hóspedes, além dele e Manuel, dissera-lhe o cancela. Tornou a subir, mas desta vez pela escada do fundo. Oh, agora a coisa estava mais clara. Raimundo ouviu frases inteiras e queixas, lamentações, palavras soltas, hora de revolta, hora de ternura. Era de enlouquecer. Que diabo estaria ali falando? Quem está aí? Gritou ele, no último lance da varanda, com a voz um pouco alterada. Ninguém respondeu, e o murmúrio misterioso calou-se logo. Raimundo esperava, todavia, possuído já de certa impaciência, nervosa e com o ouvido ainda impressionado do estranho efeito da sua voz, da sua própria voz, a perguntar no silêncio: quem está aí? Decorreu um espaço que lhe pareceu infinito, e afinal reapareceu o vozear, agora, porém, muito mais afastado, vindo do lado contrário ao lado em que ele estava. Encaminhou-se tão em silêncio quanto lhe foi possível na direção da voz misteriosa e notou satisfeito que esta ia gradualmente se alteando. Oh, fez Raimundo consigo maravilhado. Tinha ouvido bem claro o seu nome e o de seu pai, José do Eito. Redobrou a atenção. Estaria sonhando? Aquela voz infernal falava dubiamente de São Brás, do padre Diogo, de Dona Quitéria e outras pessoas que ele não sabia quem eram. Com certeza ia ouvir alguma coisa a respeito de sua mãe. Seria a primeira vez. Oh, já não era sem tempo. Reprimiu a respiração. Fez-se todo ouvidos. Estava trêmulo, frio. Nunca sentira comoção tamanha. Mas a voz falou, referindo-se aos acontecimentos maiores de São Brás, fazendo revelações, citando, um por um,
todos os personagens, menos a mãe de Raimundo. Este, na treva, com o coração oprimido, estendia a cabeça, regalava os olhos, arfando-lhe o peito. Nada, que desespero! Mas a voz prosseguia e ele escutava. De súbito, porém, calou-se tudo, e nada mais se ouviu que o piar longínquo das aves noturnas. Raimundo esperou estático e sôfrego. 2 minutos, 4, 5, foi inútil. A voz não reapareceu. De sua mãe. Nem uma palavra. Maldita conspiração. No fim de meia hora, percorreu de novo a varanda. Não sabia que julgar daquilo, nem o que devia fazer, mas jurara, jurava descobrir tudo. Oh, quem quer que falara estava perfeitamente a par da história de São Brás e havia de saber alguma coisa de sua vida. Foi à alcova, tomou o candeeiro, deu-lhe a luz, percorreu os vários lados da varanda. Entrou nos aposentos abertos, desceu, andou lá por baixo, às tontas, porque estava tudo atravancado de coisas, tornou a subir, sem conseguir nada. E, aborrecido e frenético, tornou ao seu quarto, diminuiu a luz e deitou-se sem descalçar as botas. Não fechara a porta, de propósito, estava aberta. Ao primeiro rumor, saltaria. Contudo, cerrou as palpas. A fadiga da viagem pedia repouso. Já era quase madrugada. Ia adormecer. Página 208. Mas um leve surdo ruído despertara-o. Raimundo encolheu-se na rede e, insensivelmente, se lembrou do revólver que tinha a seu lado. Na porta, desenhava-se contra a claridade exterior a mais esquálida, andrajosa e esquelética figura de mulher que é possível imaginar. Era uma preta alta, cadavérica, tragicamente feia, com os movimentos demorados e sinistros, os olhos cavos, os dentes escarnados. O rapaz, apesar da sua presença de espírito, teve um forte sobressalto de nervos. Todavia não se mexeu, na esperança de ouvir ainda alguma revelação. O espectro, porém, olhou em torno de si, viu, sorriu e tornou a sair silenciosamente. Raimundo levantou-se de um pulo e precipitou-se atrás dele, que fugira na sua frente como uma sombra. Atravessaram o primeiro lance da varanda, o segundo e o terceiro. Espera, espera, gritou o moço, fora de si. Espera ou eu te mato, diabo. O fantasma desapareceu pela porta do fundo. Raimundo acompanhou com dificuldade e, ao chegar lá embaixo, avistou-o já no pátio, a fugir-lhe sempre. O rapaz tinha contra si não conhecer o terreno. Foi às apalpadelas e aos encontrões que conseguira atravessar a parte inferior da casa. Lá fora havia-se já despido de vista a sombra fugitiva. Olhou em torno e de si caminhou à toa, de um para outro lado, nervoso, irrequieto, voltando-se rápido ao menor mexer de galhos. Afinal, auxiliado pela lua, divisou em distância o vulto sinistro que se afastava, prestes a sumir-se nas meias tintas da noite. Então abriu contra ele numa vertiginosa carreira de boas pernas, mas o vulto, embrenhando-se no mato, desapareceu totalmente. Entretanto, os primeiros sintomas do dia avermelhavam o horizonte, e nos ranchos erguia-se já a escravatura para o trabalho das roças. As poucas horas em que Raimundo encostou a cabeça para descansar um bocado foram cheias de sonho. Ao levantar-se pelas 7 da manhã, sentia-se aborrecido e quase em dúvida se sonhara toda a noite ou se, com efeito, vira e ouvira o singular espectro. Todavia, ao almoço, conversou-se largamente sobre o fato e o Cancela explicou que o fantasma devia ser alguma dessas muitas pretas velhas agregadas aos ranchos das fazendas e que naturalmente estava bêbeda. E contou que nas noites de tambor elas costumavam dormir por ali, no primeiro rancho encontrado em caminho. Ali mesmo havia sempre uma súzia dessas pestes. Apareciam e desapareciam sem ninguém lhes perguntar de onde vinham, nem para onde iam. São escravas fugidas? Indagou Raimundo. O Cancela respondeu que não. Os mocambeiros formavam grupo, à parte,
nunca apareciam publicamente, viviam escondidos nos seus quilombos e só se mostravam na estrada real para atacar os viajantes. Os agregados eram pretos forros em geral com a morte de seus senhores, e que, habituados desde pequenos ao cativeiro, não tendo já quem os obrigasse a trabalhar e não querendo sair do sertão, ficavam por aí ao Deus dará, pechinchando pelas fazendas um bocado de arroz para matar a fome e um pedaço de chão coberto para dormir, simples vagabundos que não faziam mal a ninguém. Olhe, continuou ele, de São Brás tínhamos aqui, a princípio, 3, que andavam para aí sem fazer nada. 2 morreram e eu enterrei o terceiro, não sei se ainda existe, é uma preta idiota. Talvez aqui o senhor doutor viu esta noite. E como Raimundo pedisse mais informações, acrescentou que ela, às vezes, passava meses inteiros na fazenda. Os pretos gostavam de ouvi-la cantar e vê-la dançar. Doida varrida, estava sempre resmungando consigo, mas que de tempos aquela parte não aparecia, e era bem possível que a pobre diaba tivesse já esticado a canela aí pelo mato. Falou-se também da mãe da lua. Cancela contou velhas anedotas dos estrangeiros que se perderam nas matas seguindo o canto original daquele pássaro. Depois trataram de interesses. Fechou-se o negócio da fazenda. Raimundo estava por tudo, contanto que lhe não demorassem a partida, ardia de impaciência por visitar São Brás. Não obstante, o Cancela instava com os 2 hóspedes para que se demorassem uma semana, ou pelo menos alguns dias. Página 210. Manuel disparou. Que loucura! Pois ele podia lá passar dias longe do seu armazém? Então que partissem pela manhã seguinte. Nada. Havia de ser naquela mesma noite. Para que diabo aguentar sol pelo caminho quando tinham um luar que nem dia? O jantar demorava-se e Raimundo mal podia conter a sua contrariedade. Só às 3 horas da tarde conseguiram levantar acampamento. Leve-os a São Brás, disse ele ao guia, logo que se acharam fora do portão da fazenda. A São Brás, Deus me livre. E o caboclo, depois de benzer-se, perguntou para que diabo iam a São Brás. Ora, essa não é de sua conta, leve-nos. A São Brás não vou. Essa é melhor. Não vai. Então que veio você fazer conosco se não guiar-nos? Sim, senhor, mas é que a São Brás não vou, nem amarrado. Vá para o inferno, iremos nós. Ó senhor Manuel, o senhor não sabe o caminho. Verdade, verdade, o homem não deixa de ter sua razão. No fim de contas, que diabo vai fazer o amigo aquela tapera? É boa ver o lugar em que nasci. Tem razão, mas se não quiser ir, vou só. Mas o senhor sabe que contam bruxarias do lugar e há quem acredite nelas. Faço-lhe, porém, a justiça de não pô-lo desses. Os cavalos ganharam a estrada real. Homem, disse Manuel, ia saber o caminho, eu sei. E o guia, se não quisesse vir, poderia esperar-nos ao pé da cruz, mas, confessou-lhe, tenho meu receio dos mocambeiros. Além disso, quem, como eu, ouviu as últimas palavras de meu irmão, de meu pai? Exclamou Raimundo vivamente. Oh, conte-me isso. O senhor há de rir-se. São coisas que parecem asneira. Hoje os moços não acreditam em nada, mas é que certas palavras ouvidas da boca de quem vai morrer mexem com a gente, não acha? Fazem um homem ficar assim em meio àquele. Olhe, meu amigo, eu digo-lhe aqui entre nós, e o senhor não se mace. Seu pai não teve a vidinha lá muito sossegada, não. Depois que casou, não se dava com pessoa alguma e nem a própria sogra queria saber dele. Vivia como que abandonado. Eu era nesse tempo principiante no comércio e quase que não podia arredar pé do trabalho, contudo aqui vim 3 vezes. Porém, creia que não gostava de cá vir. Era uma tal tristeza. Doía-me de ver o José tão desprezado, tão triste, que parecia estar a cumprir uma sentença. Viajante nenhum aceitava o pouso em São Brás.
preferiam dormir ao relento e as cobras contavam que alta à noite ouviam-se constantemente gritos horríveis na fazenda, pancadas por espaço de muitas horas, correntes arrastadas, os escravos morriam sem saber de quê. Enfim, o cônego Diogo, que era o vigário desta freguesia, confessa que nunca lhe soube dar a volta, e olhe, coitado, meteu-se-lhe em cabeça, abençoar e proteger São Brás, e quase ia sendo vítima de sua dedicação, até ficou assim a modo de aluado, e foi tão perseguido por cá, que o pobre homem viu-se obrigado a abandonar a paróquia. Ainda hoje, quando lhe toco nisso, benze-se todo, pois pode crer o Senhor que ele era antigo amigo de meu irmão, e o único talvez que ultimamente lhe frequentava a casa. Entretanto, compreenda-se lá seu pai, já por último, não o queria ver nem pintado, e nos delírios das suas febres estava sempre a ver fantasmas e a gritar como um doido que queria dar cabo do padre. Quero matar o padre, tragam-me o padre. O padre é que é o culpado de tudo. Este fulano padre era o cônego. Eu não quis nunca falar nestas coisas ao compadre, porque cismático como é, podia agastar-se comigo. E depois de uma pausa, ora, já vê o seu amigo, que apesar de não acreditar em almas do outro mundo, tenho as minhas razões para... Página 212. Para. Raimundo procurava disfarçar a preocupação em que o punham as palavras de Manuel e declarou que se este não estava disposto a ir a São Brás, que se ficasse com o guia, ele iria só. Mas saiba, disse, que ao caboclo perdoa o medo, porque enfim não está na altura de certas verdades, mas ao Senhor, eu não tenho medo de coisa alguma, já disse, mas é que receia sempre que o diabo lhe sai ao encontro, compreendo. E o rapaz fingiu uma gargalhada para intimidar o companheiro. Mas é que, ora, deixe-se de histórias. O senhor não me parece um homem. Manuel cedeu afinal, e os dois tomaram a direção da tapera. Fizeram em silêncio todo o caminho. Raimundo por muito comovido e Manuel por amedrontado. Instintivamente pararam em respeitável distância. Creio que chegamos, arriscou o moço. E avançando alguns passos, disse ao outro: lá está ela. Ô, de casa! Gritou Manuel. Só o eco respondeu. Adiantaram-se mais e Raimundo gritou por sua vez, com o mesmo resultado. Ande, senhor Manuel, estamos a quixotear. Aqui não há viva alma. Mais alguns passos estavam defronte da tapera. Eram os restos de uma casa térrea, sem reboque, e cujo madeiramento de lei resistira ao seu completo abandono. Ia anoitecer. O sol naufragava sossobrando num oceano de fogo e sangue. O céu verberava como a cúpula de uma fornalha. O campo parecia incendiado. Como era preciso aproveitar o dia, os dois viajantes apearam-se logo. Cada qual prendeu o seu cavalo e introduziram-se na varanda da casa por uma brecha que cortava de alto a baixo o primeiro pano de parede. Essa parte estava completamente arruinada e cheia de mato. Os camaleões, as osgas e os mucuras fugiam espantados pelos pés de Raimundo, que ia galgando moitas de urtiga e capim-bravo. Lá dentro, a tapera tinha um duro aspecto nauseabundo. Longas teias de aranha pendiam tristemente em todas as direções, como cortina de crepe esfacelado. A água da chuva, tingida de terra vermelha, deixara pelas paredes compridas lágrimas sangrentas que serpeavam entre ninhos de cabras e lagartos. A um canto descobria-se no chão ladrilhado um abominável instrumento de suplício. Era um tronco de madeira preta e os seus buracos redondos, que serviam para prender as pernas, os braços ou o pescoço dos escravos, mostravam ainda sinistras manchas arroxeadas.
Os dois seguiram adiante, penetrando o interior da casa. Ao transporem cada porta, fugia na frente deles uma nuvem negra de morcegos e andorinhas. O solo empastado de excremento de pássaros e répteis era pegajoso e úmido. O telhado abria em vários pontos, chorando uma luz morna e triste. Respirava-se uma atmosfera de calabouço. De um charco vizinho a casa palpitava, monótono como um relógio, o rouquenho coachar das rãs. Os anuns passavam de uma para outra árvore, cortando o silêncio da tarde, com os seus gemidos prolongados e agudíssimos. Do fundo tenebroso da floresta vinham de espaço a espaço o gargalhar das raposas e os gritos sensuais dos macacos e saguis. Era já o concerto da noite. Manuel, um tanto comovido, contemplava demoradamente as ruínas que o cercavam, procurando descobrir naqueles restos mudos e emporcalhados a antiga residência de seu irmão. Nada lhe trazia lembrança, uma nota ainda viva do passado. Vejamos agora por aqui, disse ele, passando seguido pelo sobrinho a um quarto, cujas janelas tinham folhas despregadas e prestes a desabar. Este era o quarto de José, e pôs-se a meditar. Página 214. Raimundo olhava para tudo com uma grande tristeza, infinita, sem bordas, mãos fechadas, que nem um horizonte de névoas. Como seria seu pai? Pensava ele sem uma palavra. Como seria esse bom homem que nunca se descuidara da educação do pobre Raimundo? Quantas vezes naquele quarto, talvez junto a uma daquelas janelas, olhando para a quinta, não pensaria o infeliz no querido filho, que tinha tão longe dos seus afagos? E sua mãe? Sua pobre mãe desconhecida estaria ali, ao lado dele, ou quem o sabia, escondida, envergonhada, a chorar as faltas de algum desterro humilhante? A chorar as faltas em algum desterro humilhante? Aqui, disse Manuel, batendo no ombro do companheiro, nasceu o Senhor meu amigo e viveu os seus primeiros anos. Raimundo sentia um desejo doido de perguntar pela mãe, mas não se achava com ânimo. Temia agora uma inesperada decepção, uma agonia inédita, que o esmagasse de todo. Receava alguma verdade implacável e fria, rija de aço, que o atravessasse de lado a lado, como uma espada. Até ali ninguém lhe falara nela. É que, sem dúvida, havia em tudo aquilo um segredo de família, alguma paixão vergonhosa, uma falta horrível, talvez um crime abominável, que ninguém ousava revelar. E, no entanto, Raimundo tinha plena certeza de que aquele homem que ali estava em sua presença, ao alcance de suas palavras, sabia de tudo e poderia, se quisesse, arrancá-lo para sempre daquela maldita incerteza. Quem seria ela? Essa estranha mãe misteriosa por quem ele sentia um amor desnorteado? Alguma senhora bonita, sem dúvida, porque causava crimes, criminosa ela própria, por amor a inspirar loucuras a seu pai, a acender-lhe uma paixão fatal e romanesca, cheia de sobressaltos e de remorsos? E desse amor secreto e criminoso, desse adultério, que sem dúvida causou a morte de seu pai, nascera ele? Mas por que não lhe contavam tudo com franqueza? Por que não lhe diziam toda a verdade? Oh, devia ser um segredo infernal para o esconderem com tamanho empenho. E acabrunhado por estes raciocínios, pela dúvida de si próprio, miserável e triste, Raimundo percorria a casa em silêncio. Despertou de novo a voz de Manuel. Página 215. Vamos à capela, antes que anoiteça de todo. Entraram primeiro no cemitério. Estava arrasado. Manuel apontou para uma velha sepultura e disse ao outro com respeito: ali está seu pai. Raimundo chegou-se para o túmulo, descobriu-se e procurou ler na carneira alguma inscrição que lhe falasse do morto. Absolutamente nada.
O tempo apagara da pedra o nome de seu pai. Ali só havia um pedaço de mármore carunchoso e negro. Deixara de ser uma tabuleta, era uma rampa, era uma tampa. O rapaz sentiu então mais do que nunca pesar-lhe dentro da alma, como uma barra de chumbo, todo o mistério da sua vida. Compreendeu que sobre esta havia também uma pedra silenciosa e negra. Compreendeu que o seu passado nada mais era do que outra sepultura sem epitáfio. Enovelou-se-lhe na garganta do gargodilhão de soluços, e Raimundo sentiu a necessidade de ajoelhar-se defronte do silêncio daquele túmulo. Manuel afastara-se discretamente, tossindo para disfarçar a sua comoção. O moço enxugava as lágrimas, agora abundantes e fartas. Depois encaminhou-se para uma outra cova mais adiante, abrigada por uma frondosa mangueira. Estava já vazia e com a lousa fora do lugar. Naturalmente, os parentes do cadáver haviam retirado dali os ossos para alguma igreja da capital. A posição da lápide e a folhagem da árvore serviam de serviam serviam de resguardo ao epitáfio. Raimundo passou o lenço por cima dele e conseguiu ler o seguinte: aqui jazem os restos mortais de Quitéria Inocência de Freitas Santiago, filha extremosa, esposa exemplar. Casou em 15 de dezembro de 1845 e faleceu em 1849. Orai por ela. Não há dúvida que, além de bastardo, descendi de uma tremenda vergonha. Meu nascimento combina aproximadamente com estes algarismos. E tendo monologado estas palavras, chegou ao fundo do cemitério e achou-se defronte de uma capela. Entrou, galgando 3 degraus escalavrados. Uma coruja fugiu espavorida. A luz triste da lua filtrava-se já pelas aberturas do telhado, mas pelas janelas entrava de rojo o quente lusco-fusco do crepúsculo. Raimundo, ao chegar à sacristia, estacou, estremeceu todo. O vulto esquelético e andrajoso que lhe aparecera à noite, como um fantasma, ali estava, naquela meia escuridão, a dançar. Uns requebros estranhos, com os braços magros levantados sobre a cabeça. O rapaz sentiu gelar-lhe a testa, um suor frio, e conservou-se estático, quase duvidoso de que aquilo que tinha defronte de si fosse uma figura humana. Todavia a múmia se aproximava dele a dar saltos, estalando os dedos ossudos e compridos. Viam-se-lhe os dentes brancos e descarnados, os olhos a estorcerem-se-lhe convulsivamente nas órbitas profundas, e a caveira a desenhar-se em ângulos através das carnes. Ora erguia as mãos, descaindo a cabeça, ora fazia voltas, sapateando e dando pungas no ar. De repente deu com Raimundo e precipitou-se para ele de braços abertos. Na primeira impressão, o rapaz recuara com repugnância, mas caindo logo em si, aproximou-se da louca e perguntou-lhe se conhecia quem morara naquela fazenda. A idiota olhou para ele e riu-se sem responder. Não conhecestes o José da Silva ou o José do Eito? A preta continuou a rir. Raimundo insistiu no seu interrogatório, mas sem obter resultado algum. A doido considerava fixamente, como que procurando reconhecer-lhe as feições. De súbito deu um salto sobre ele, tentando abraçá-lo. O rapaz não tivera tempo de fugir e sentiu-se em contato com aquele corpo repugnante. Então, num assomo nervoso, repeliu-a bruscamente. Ela caiu para trás, estalando os ossos contra os tijolos do chão. Raimundo saiu de carreira para reunir-se a Manuel. Porém, a idiota alcançou-o já no cemitério e arremessou-se de novo contra ele. Não me toques, gritava o moço com raiva.
levantando o chicote. Manuel acudiu correndo. Não lhe bata, doutor, não lhe bata, que é doida. Conheço-a. Mas se ela não me quer deixar, sai, diabo, olha que te dou. Manuel mostrava-se agoniado e surpreso. Já disse ele, intimidando a louca, já para dentro. A preta retirou-se humildemente. Quem é ela? Perguntou Raimundo. Lá fora, tratando de montar. O senhor disse que a conhecia. Esta pobre negra, respondeu Manuel hesitante. Foi escrava de seu pai. Vamos, e puseram-se a caminho.